Olá, caríssimos, sejam bem-vindos. Nessa aula, é a aula 2 do tema aparecimento dos números complexos. Quando eu fiz a primeira parte dessa aula, eu disse que eu viria completar a história dos números complexos. Então, vou fazer isso agora. Na primeira parte, na primeira aula, eu expliquei como que, já no fim da Idade Média, né, começo do Renascimento, a parte de resolução de equações algébricas, as fórmulas resolutivas para as equações de grau 3 e 4, criaram uma certa confusão na cabeça dos matemáticos, mas levaram os matemáticos a pensar que era interessante considerar a raiz quadrada de números negativos. E isso foi muito confuso, e esses números foram chamados, né, de imaginários, fictícios, complexos. Mas a efetividade desses números para resolver equações fez com que eles fossem sendo considerados. E desenvolveu-se toda uma álgebra sobre esses números. Então, os números complexos passaram a ser considerados isso, né? O número da forma A mais BI, com A e B reais, a gente chama o A de parte real, o B de parte imaginária. E com a condição adicional que I ao quadrado é menos 1, e isso incomodava muita gente. Mas, diante da efetividade para resolver equações algébricas, as propriedades desse conjunto foram sendo estudadas e isso foi acumulando conhecimento. Mas sempre sobrava uma certa inquietude com relação a isso, que era o fato do I ser pensado como raiz quadrada de menos 1. Essa inquietação, ela desaparece na virada do século XVIII para o XIX, em torno do ano 1800. Três nomes se destacam: Wessel, Gauss e Argand. Inclusive, o plano complexo muitas vezes é conhecido como o plano de Argand-Gauss, por causa do trabalho do Argand, que foi independente do trabalho de Gauss e do Wessel. Nessa virada, o Gauss fez a defesa da tese de doutorado dele, e que tinha o teorema fundamental da álgebra demonstrado. E esses trabalhos mostram um olhar geométrico, eles dão o que é a representação geométrica do número complexo. E é disso que eu vou falar agora, e de toda a mudança que isso trouxe na aceitação dos números complexos. Então, eles mostram nessa época que a gente podia pensar nos números complexos dessa forma, como se fosse um ponto do plano, em que o A seria a abscissa e o B funcionaria como ordenada. E eu pensaria no número complexo como um elemento do plano, um ponto do plano. E isso levou a todo um estudo das operações, todas aquelas propriedades algébricas que já eram conhecidas agora ganharam um novo formato. A raiz quadrada do A2 mais B2, que é essa distância, foi chamada de módulo do número complexo. O ângulo θ formado aqui, o mesmo θ que a gente usa na trigonometria, foi chamado de argumento. E o cosseno do θ é o A sobre o módulo e o seno do θ é o B sobre módulo. De modo que se você escrever o A mais BI desse jeito, olha só, o seno θ é B sobre ρ. Opa. Tá, o que eu fiz de errado aqui? O que eu fiz de errado é escrever aqui na ordem errada, né? Aqui é cosseno θ mais I seno θ. E aí, se eu colocar aqui no lugar do cosseno θ o A sobre ρ, e no lugar do seno θ o B sobre ρ, dá exatamente, cancela ρ e dá A mais BI. Certo? O cosseno θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e o seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o adjacente é o A e o oposto é o B. Bom, aí agora eu vou começar a falar das coisas impactantes que vieram disso. Primeiro, uma série de interpretações geométricas. Não vou falar muito disso, mas vocês lembram que usando a forma geométrica do número complexo, a gente mostra que quando a gente multiplica dois números complexos, os módulos se multiplicam
e os ângulos se somam. Então tem toda uma interpretação geométrica das operações com os números complexos, que ajudou a dar, né, uma visão mais tranquilizadora sobre esses números. Uma outra coisa, trouxe o seguinte olhar: o conjunto dos números reais é uma reta, dimensão 1. O conjunto dos números complexos é de dimensão 2. E é esse o problema. Os números complexos são difíceis de enxergar porque a dimensão do conjunto é 2. Isso levanta uma pergunta: por que a gente ficou, né, os matemáticos, a humanidade ficou tão surpresa? Quem disse que o conjunto dos números tinha que ter dimensão 1? O conjunto dos números complexos tem dimensão 2. E não há nenhum incômodo com isso. Já vou fazer um desenho importante aqui. Mas antes eu vou recuperar uma coisa que eu acho muito legal. Durante muito tempo ficava a seguinte pergunta no ar. Essa pergunta era dramática. E todos os alunos fazem essa pergunta quando começam a estudar números complexos. Quanto vale o i? É uma pergunta muito natural. E ela me lembra uma piada que uma vez uma mulher perguntou para o Louis Armstrong o que era jazz. E ele respondeu: senhora, enquanto você tiver que fazer essa pergunta, você jamais saberá a resposta. Essa pergunta, quanto vale o i, sem nenhuma crítica a quem faz, ela é natural, todo mundo faz durante muito tempo, eu também fiz na minha vida, mas ela é uma pergunta que está mal formulada. O problema é que a gente não consegue responder porque a pergunta tem um erro lá na pergunta, que eu já vou explicar. Onde é que está o i? O i é o número complexo 0 mais 1i. O i está aqui. Esse é o número i. Quando a gente pergunta quanto vale o i, quando a gente está estudando no colégio, no ensino médio, aparece o número complexo e a gente pergunta: mas quanto que vale o i? Na verdade, o que a gente está perguntando é quanto que vale o i na reta. Por trás dessa pergunta, quanto vale o i, tem um desejo de posicionar o número i na reta. Porque o que a pessoa quer como resposta quando ela pergunta quanto vale o i? Ela quer uma resposta que esteja em sintonia com o conhecimento que ela já tem. E o conhecimento que ela já tem é o real. E o i não está nos reais. O i está fora dos reais. Então, quando a pessoa me pergunta quanto vale o i, esperando uma resposta que diga quanto que vale o i nos reais, a resposta não tenho como responder. O i não está nos reais. Ah, mas então onde que ele está? Ele está aqui. Mas aqui onde? No plano. Porque o conjunto dos números é bidimensional, não é unidimensional. E isso é aí que está o choque. E é muito legal isso, né? É uma reflexão interessante essa de que eu acabei de falar, de que você faz às vezes as perguntas, né? Imagine alguém que só conhecesse números inteiros e, portanto, só conhecesse frações contra inteiros. E aí ele pergunta: quanto vale o raiz de 2? Bom, o raiz de 2 é irracional, ele não é uma fração de inteiros. Como é que eu respondo para alguém que só conhece número inteiro quanto que vale o raiz de 2? O raiz de 2 não é obtido a partir de inteiros. Percebe do que eu estou falando? É muito bonita essa dúvida e é muito bonita essa resposta. Quanto que vale o i? Bom, você quer uma resposta real? Não tem. A resposta é complexa. O i é isso aqui, ele está aqui. Não faz muito sentido perguntar quanto vale. Quando o conjunto dos números vira bidimensional, a pergunta não é quanto vale o i, é onde está o i. E o i está aqui. Isso foi um grande ganho. Uma outra coisa que surgiu é uma ilustração que é super importante, está em todos os livros didáticos, e que tem uma outra pergunta fundamental que ficou respondida nessa época. A gente estuda o conjunto dos números naturais, a gente sabe que ele está contido dentro do conjunto dos números inteiros, né, pela adição dos negativos. A gente sabe que os inteiros estão dentro dos racionais, né, que são as frações envolvendo os inteiros. A gente sabe que os irracionais não estão aqui, né? E alguns livros, cada livro representa isso de um jeito diferente, mas todos os livros representam. Eu gosto de representar assim, mas essa não é a única forma possível de representar. Tá? Há livros que representam de outra forma. Quer dizer, eu coloco o i do lado dos racionais, mas não tem gente em comum, né?
Não nos esqueçamos disso, que racional, inter e irracional é vazio. Não tem nenhum elemento que seja racional e irracional. E esses dois juntos formam os reais. Os reais é exatamente a reunião desses dois, né? E os complexos, o conjunto maior, que aparece aqui. Todo real é complexo com a parte imaginária nula, né? Se eu pegar os números do tipo b igual a zero, dá os reais. E tem os imaginários puros, que tem o a igual a zero, b. E os complexos é um conjunto maior do que os anteriores. E aí surge uma outra dúvida. Puxa, e depois dos complexos, o que é que vem? Resposta, nada. Olha que legal. Os conjuntos numéricos, números, a gente exige deles, os matemáticos exigem de um conjunto para ser chamado de numérico, que ele tenha uma estrutura algébrica muito eficiente. Tem que ter divisão para a gente chamar de número. Naturais é quando eu divido, nem sempre o resultado dá um natural, mas cai dentro do quê? Dentro desse mundo aqui, a gente tem toda uma estrutura algébrica e o C é um corpo. O nome oficial, técnico, matemático é isso. O R, né, que eu não pus a letra aqui, seria esse amarelo, R, e o C são corpos, onde tem toda uma série de propriedades algébricas bem caracterizadas. E os dois são corpos completos, não tem buracos. E o C é o maior corpo que tem, isso é um teorema. Então, depois do C, não vem mais nada. Ele é o maior conjunto de números e ele é um conjunto bidimensional, nesse sentido. As pessoas gostam de pensar nos quatérnios. Esse é um conjunto que foi introduzido na matemática mais recentemente, depois dos complexos, mas eles não são considerados números. Os quatérnios existem. Eles são números do tipo A mais BI mais CJ mais DK. Assim como aqui tem A mais BI, lá tem mais duas unidades, J e K. Existe uma tabela multiplicativa que se constrói para se falar disso. 1IJK, 1IJK. E aí a gente sabe que 1 por 1 dá 1, 1 por I dá I, por J por K. E sabe-se que I com I dá menos 1, I com J dá K. E, bom, tem uma tabela, que é a tabela dos quatérnios, e esses números, bom, são pensados, mas eles não são considerados números. Os matemáticos não pensam que eles são números. E dentro da matemática, o maior conjunto numérico é o C, e com essa interpretação plana. E aí fica legal a pergunta, né? Porque o raiz de menos... Porque o I, quando você pergunta quanto vale o I, a pergunta não é quanto vale o I, é onde está o I está lá no eixo Y, é aquele pontinho. Bom, e aí os números complexos foram sendo cada vez mais aceitos. Já mais recentemente, na física, em estudos de ondulatória, estudo de fase de energia elétrica e tal, eles começaram a ser usados na física, na engenharia. Bom, uma coisa que você usa na engenharia, como é que você vai falar que não existe, né? Então essa pergunta de que é um imaginário, que é complexo, né, foi desaparecendo. Ele é um número sofisticado, tem uma estrutura diferente, mas é um número. E que, se você usa na engenharia, é claro que ele existe. Uma palavra final para fechar isso. Eu escrevi I ao quadrado igual a menos 1. Muitos livros, muitos autores, escrevem que o I é raiz quadrada de menos 1. Eu escrevi I ao quadrado é menos 1. Algumas pessoas escrevem raiz quadrada de menos 1. Isso não está certo. Muitos matemáticos fazem isso, e quando eles fazem isso, eles estão, na verdade, fazendo uma outra coisa, que para simplificar eles escrevem isso. Mas isso aqui não é uma boa coisa para se escrever. Que o C é um corpo, ele é um conjunto de números, ele é o corpo, mas ele é não ordenado.
Não existe uma maneira coerente de dizer se o 2 mais 3i é maior que 0 ou é menor que 0. Dizer que ele é não ordenado é dizer que não tem uma maneira coerente de dizer se os números são maiores do que 0 ou menores do que 0. Por que não tem essa maneira coerente? Porque, pensa no i. Se o i for maior que 0, então quando eu multiplico uma desigualdade por um positivo, o sinal se mantém. Aí quando eu multiplico por i, eu deveria ter i2 maior do que 0. Mas o i2 é menos 1, que é menor que 0. E se o i fosse negativo? Se o i fosse negativo, aí menos i seria positivo, e de novo, multiplicando por menos i dos dois lados, daria i quadrado maior que 0, que é falso. É isso que eu quero dizer que não tem maneira coerente. Quando a gente tenta pôr uma relação de ordem, de maior ou menor, entre os complexos, a gente chega em contradições. Então, nos complexos não tem a noção de ordem. Como não tem a noção de ordem, não dá para decidir qual número que é a raiz quadrada. Quando a gente fala de raiz quadrada de 4, que ela é 2 e não menos 2, é porque o que quer dizer a raiz quadrada de um número A? É um número B, tal que o B ao quadrado dá A e o B é positivo. A gente introduz na definição de raiz quadrada que o resultado seja positivo. Isso faz parte da definição. Quando eu faço raiz quadrada de menos 1, eu teria dois candidatos, i e menos i. E eu não consigo dizer qual dos dois que é o positivo para ser a raiz quadrada de menos 1. Porque eu não tenho uma noção de ordem coerente. Isso não existe nos complexos. Moral da história, a gente não fala que raiz quadrada de menos 1 é i. É possível aí nos complexos fazer uma coisa mais sofisticada, quer dizer assim, olha, raiz quadrada de menos 1 tem dois valores possíveis. É o conjunto formado pelo i e pelo menos i. Como nenhum deles é positivo, eu não tenho como definir e, bom, eu não posso fazer nada. Né? Justamente porque o i não está na reta real. É aquela história que eu falei agora de pouco. Onde está o i? O i está aqui. É positivo ou negativo? Nem positivo nem negativo. Quanto vale o i? Não tem como responder, porque o i está aqui. Certo? E se a gente não fizer isso, dá contradição. Tem a famosa coisa bonitinha. 1 é raiz de 1, que é raiz de menos 1 por menos 1. Se eu estou em R, não existe raiz de negativo, então em R eu não posso fazer isso que eu estou fazendo agora. Porque não tem raiz de negativo. Mas em C tem. Imagina que eu diga que raiz de menos 1 é I. Então eu posso fazer isso. Isso aqui seria I vezes I ao quadrado menos 1. Opa, contradição, né? 1 igual a menos 1. Onde é que está o erro? Está o erro que não é verdade que raiz de menos 1 é I, nem que raiz de menos 1 é I. Esta passagem aqui deve ser feita mais ou menos do jeito que eu vou falar agora. Existe um possível candidato a raiz de menos 1 e um outro possível candidato a raiz de menos 1 que essa igualdade é verdadeira. Mas eu não posso falar que é o I, porque a raiz de menos 1 é um conjunto com dois valores e que em determinadas instâncias eu escolho se eu vou usar o I ou menos I. Como eu disse, muitas vezes os matemáticos escrevem raiz de menos 1 igual a I, mas o que eles estão pensando é que naquele contexto ele escolheu entre as duas raízes do menos I, do menos 1, ele escolheu uma delas. Lembra exercícios do ensino médio quando você calcula as raízes enésimas de um complexo? É um exercício de usar, típico de vestibular, de usar a forma trigonométrica. Então, porque você tem várias raízes de um complexo, você não tem como escolher a raiz. Bom, isso são as dificuldades dos complexos, mas os complexos a partir do século XIX foram totalmente aceitos, né? E a partir daí não houve mais nenhum grande drama em tratar com eles. Quando nós entramos no século XX, eles já estão totalmente conhecidos, aceitos e não tem nenhum grande problema. Foi na virada, né, em torno dos anos 1800, que eles foram definitivamente aceitos na matemática. Legal? Bom, este vídeo a gente fica por aqui. Espero ter complementado
essa parte histórica de como que os complexos apareceram dentro da matemática.